Oi, eu sou Cris Vidal e esse é o Pod Cris com Z, o seu podcast de histórias que conectam. Mais uma vez vamos trazer uma história inspiradora e que vai te trazer muitas reflexões, porque vamos conversar com mais uma mulher poderosa. Não é só empoderada não, é poderosa sim. Flávia Chianca, seja bem-vinda ao Pod Cris com Z. Eu vou te apresentar primeiro para quem estiver acompanhando. Psicóloga com especialização em comportamento sexual humano, mas ela já fez outras coisas na vida. Empresária, tem aí a loja La Vedette Deluxe. Chiquérrime, como diria meu filho. Mas, para além de psicóloga e empresária, ela tem uma trajetória interessante que vai inspirar você. Todo mundo pensa, Flavinha, a gente comentava antes de começar, eu te explicando a proposta do Pod Cris com Z. Eu acho que é meio que um propósito mesmo, da gente inspirar pessoas através de trajetórias profissionais e pessoais. E todo mundo acha que uma trajetória de alguém de sucesso ou que se destaque nas diferentes áreas de conhecimento é uma trajetória linear. Sua trajetória é linear, Flávia? Nunca foi. Nossa, não, eu digo que parece mais uma montanha-russa. Eu acho que é de todos, né? Na verdade, de todas as pessoas, porque a gente tem vivências bem diversas, eu acho, às vezes, para chegar onde estamos, e não necessariamente vai ser onde a gente vai continuar, depende muito, né, de que momentos da vida a gente faz esse tipo de avaliação. Mas vamos lá. Hoje, psicóloga com especialista em comportamento sexual humano. Como foi que você chegou na psicologia, Flávia? Então, a psicologia, eu já namorava com ela, né? Dava uma paquerada ali. E minha mãe que me relembrou isso há pouco tempo, né? Mas eu cheguei na psicologia depois de ter passado por outras situações acadêmicas, né? Letras, comunicação social também. Mas a psicologia, ela me abraçou por causa da La Vedette. Muita gente acha que a psicologia ela veio antes, mas foi só numa paquera ali, mais na adolescência, quando eu estava resolvendo o que é que eu ia fazer primeiro, vestibular ainda, aquela época, exato. Entregando aí minha idade, né? Mas a psicologia ela veio abraçada com o trabalho na La Vedette e com o trabalho de sexologia clínica, que eu me formei, tenho formação em sexologia clínica antes de psicologia, inclusive. Por causa da La Vedette. E, bom, então antes da gente falar da La Vedette, falar um pouquinho mais sobre a psicologia, porque eu acho que o nosso papo também vai fluir para essa área, porque é o que você faz, mas antes vamos saber um pouquinho de não só quem você é, mas como você se tornou, né? Eu acho que essa trajetória, essa é a ideia do Cris com Z. A primeira formação foi em letras. Professora. Como é que foi isso? Professorinha, como é que foi isso, assim? Vou fazer vestibular para letras. Então, naquela época, né, quando eu estava decidindo o que é que eu ia fazer, eu tenho uma tia que ela é formada em letras, né? Então ela foi uma grande inspiradora para mim. Não só pelo trabalho dela, mas pela pessoa que ela é. Então, inspirada nela, eu optei por fazer letras. Também já tinha uma paixão por ler. Lá em casa todo mundo lê, a gente tem esse hobby. E como já era uma coisa assim que agregava uma coisa que eu gostava, com a possibilidade de ter uma profissão inspirada nessa minha tia, optei por fazer letras, língua portuguesa, né? Professora de português. Professora de português, chegou a dar aula em escola pública, ter experiências com alunos de, acho que ensino médio, era um pouquinho mais novo. Ensino médio. Seja, parece que os hormônios estavam ali. Sim, aquela coisa que você sabe como é que é, né? De 5ª a 8ª série, daquele jeitinho, muito adolescente, né? Ainda mais dando aula de português, que não é uma coisa que é assim muito divertida, como uma aula de artes, por exemplo, né? Uma aula de inglês, talvez. Eu achava que sim, que português puxava bastante, né? E aí eu sempre tentei ser bastante criativa para poder passar essas coisas para os meus alunos. E até hoje é aquela coisa, né? Que você vira professor e você nunca mais tem sossego. Engraçado, acho que eu sinto um pouco disso também. Você sente, né? Você tá na praia, distante, veraneando, e daqui a pouco, professora! Até hoje isso acontece. E olha que foi antes dos anos 2000, viu?
Olha só, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Mas, ok, professorinha e o audiovisual, porque você já falou aí da sua criatividade, que a criatividade para levar em sala de aula, vocês se consideram uma pessoa criativa? Talvez seja por isso que entrou essa parte de comunicação? Como é que foi isso? Então, na verdade, me considero uma pessoa organizada, né? Apesar de aqui dentro eu ser aquela tormenta toda, mas me consideram essa pessoa organizada, e o audiovisual ele entrou na minha vida primeiro por causa dos projetos culturais. Como eu tinha essa facilidade com a língua portuguesa em escrever, né? E tinha um pouquinho de organização, então alguns colegas que já eram dessa área de artes começaram a me convidar e a conversar sobre projetos culturais, quando começou a ter leis de incentivo à cultura, como é que eles iam fazer isso, né? Pessoal assim, voltado mais para cena artística mesmo, e precisava daquela pessoa por trás, né? Que hoje a gente sabe que é a produção. Então, como eu tinha muitos amigos, eu tenho até hoje nessa área das artes, foi uma coincidência, na verdade, né? Numa conversa aqui, outra acolá, como é que eu faço isso, como é que eu monto aquilo. As coisas foram acontecendo. Foram fluindo, a criatividade pegou, né? E aí eu trazia muitas ideias. Ah, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E aí, de repente, chegou um convite para uma peça de teatro. Ah, Flávia, eu estou precisando organizar uma peça de teatro, mas não faço a menor noção. E eu falava assim, eu também não. Não, mas você consegue, vem cá me ajudar. Você topa me ajudar? Topo. E aí minha primeira produção foi em teatro. E aí depois surgiu a questão do audiovisual também, a convites, né? Tinha um trabalho lá com Tereza, né? Paulinha. E aí o pessoal me chamou. Ah, tem uma pessoa aqui que faz a parte de produção de arte, né? Que me chamaram. E aí eu acabei indo, me apaixonei também, acabei ficando no audiovisual, mais nessa parte de produção, e foram mais ou menos uns 8 anos nessa área. Na área de produção audiovisual, com direito a trabalhar também em campanha política. Agenda política. Documentários, bastante, inclusive em parceria com a UFRN, né? Na época que o Departamento de Antropologia estava começando a digitalizar os materiais, aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho de... catalogar? É como se fosse uma catalogação, digital, né? Mas assim, um registro, né? Teve essa oportunidade de fazer esse registro de audiovisual aqui no interior do Rio Grande do Norte, e aí eu cheguei junto e começou também filmes, né? Algumas séries, então o currículo no audiovisual ele ficou bem recheadinho, né? Comerciais de TV. Mas e aí? Ok, currículo de audiovisual, você já tinha um filho nessa... Já tinha um filho. Já tinha um filho nesse período aí. Levava para o set, inclusive, né? Isso, sempre estamos acompanhadas, sempre, né? Mas depois, como foi essa saída do audiovisual? Na sequência foi o Lavedete, foi a Lavedete? Na sequência foi a Lavedete, né? Como é que a Lavedete surgiu? Como foi isso? Assim, eu vou sair do audiovisual, vou virar empresária, vou abrir uma loja. Vou vender vibrador. Vou vender vibrador, vou vender lingerie, vou vender gel, vou vender SD. Aí, como é? Então, o audiovisual ele é muito puxado às vezes, né? A gente Eu acho que talvez o pessoal que acompanha aí o Pod Cris com Z na produção, talvez ache um pouco. Né? Tem o produto final que fica maravilhoso, mas antes do produto final chegar, a gente tem um trabalho assim muito árduo e contínuo de pré-produção, pós-produção. E aí... Flavinha, desculpe, eu preciso dar uma pausa para mandar um recado para os meus alunos quando a gente fala sobre isso. Porque várias das disciplinas de audiovisual, eu acabo tendo essa experiência, e é algo que eu bato muito na tecla, porque a turma acha que, tá aqui o vídeo pronto. Eu falei, não, bebê, vamos lá. A pré-produção é fundamental para que a gente possa ter uma produção, ok? Porque sempre vai surgir um imprevisto na produção. Sempre. Sempre. Então, quanto mais planejada, quanto melhor o planejamento da pré,
melhor você vai lidar com os... Aprendi com o Castelo Casado que as coisas ficam 99,9% de produção. Exatamente. Né? Como é que tá tudo bem? Tá tudo 99,9%. Exatamente. Porque sempre vai ter um negocinho que a gente tem que estar preparado, né? Para esse desvio aí do... É uma vivência que você acha que você levou... Vamos lá, vamos falar do Lavedé. Daqui a pouco eu vou querer Sim, saber se esse sim. planejamento influencia na vida da empresária, da psicóloga, Ah, já da vou mãe. responder, então, porque influencia total. O que eu peguei, a minha vida é uma planilha de Excel, né? Desde essa época aí do audiovisual até hoje, assim, agarradinha. Agora sim, a Lavedete, ela surgiu porque eu tenho um comportamento, vamos lá, né? Meu psicólogo agora. Uma personalidade um pouco mais ativa do que o comum, né? Então, quando eu emendo num trabalho, vou em outro, eu acabo assim esquecendo daquela pausa que a gente sempre fala que a pessoa tem que ter. E aí o audiovisual ele chegou e como ele era uma coisa de um serviço terceirizado, né, que a gente criou uma empresa e prestava serviço. Meu autônomo, né? Meu não, total autônomo. E aí, quando a pessoa é autônoma, vai chegando os trabalhos e você fica meio que assim, vou aceitar porque eu preciso pagar minha conta, né? Preciso comprar o leite do menino. Então, eu entrei nesse ciclo, né, de trabalho interminável e ganhei quase uma estafinha, né? Que gostoso. E aí, diante disso, eu resolvi fazer uma pequena pausa. E nessa pausa recebi o convite, né, do BOF, maravilhoso. O que é que você acha de vir aqui para Pipa, né, dar uma descansada também, né, passar uns dias aqui. E Pipa tem aquela coisa que... Amor que fica. E aquela coisa que você vai para lá e você quer viver lá, naquele paraíso. Vou fazer arte, vou vender minha arte aqui na praia. Naquela fábula, né? Porque é encantador, realmente. Então, quando eu fui para lá, a expectativa primeiro era de passar um período de descanso para poder retomar. Mas quando eu cheguei em Pipa... Para poder retomar a carreira profissional no audiovisual. No audiovisual, né? E aí, quando eu cheguei em Pipa, aquele deslumbre. E também a possibilidade, né, que o audiovisual me dava de eu poder morar em qualquer lugar, porque viajava bastante, né? Então, eu podia estar fixa em qualquer lugar e trabalhar de lá e depois sair para gravação e voltar. Aí eu pensei assim, vou morar em Pipa, né? Quero morar aqui nessa delicinha, mas... nesse período, lá em Pipa, eu fui começando a querer me desapegar do audiovisual, pensando assim, eu queria uma coisa que fosse mais, como é que eu posso dizer, menos volátil com relação a trabalhos, a contratos de trabalho. Eu queria uma coisa que me desse mais segurança, estabilidade, filho pequeno, né? E aí, quando eu cheguei em Pipa, que resolvi morar lá, aquela pergunta, né? O que é que eu posso fazer aqui em Pipa? Né? Sempre inquieta, sempre inquieta. A palavra era essa que eu estava procurando naquela hora. E então veio assim, o que é que eu posso fazer aqui em Pipa? Do que é que eu posso montar? E aí Pipa era assim, um açaí, uma loja de biquíni. Um açaí, uma loja de biquíni, né? E nenhum dos dois me atraía. Aí, quando eu pensei, né, o que é que eu posso montar aqui, o que é que pode acontecer, o que é que a gente pode fazer aqui de novidade, alguma coisa, né, que eu goste. É importante trabalhar com o que gosta. É importante, né? E aí eu pensei assim, se eu for abrir um negócio, será que eu vou fazer uma faculdade de administração? Mais uma, né? Os estudos sempre ali perto, né? Mas aí tinha o Sebrae. A possibilidade do Sebrae, eu pensei assim, vou no Sebrae para ver como é que é abrir um negócio, como é que é essa história de empreender, né? E quando eu cheguei lá, eu tive a sorte de encontrar com uma grande amiga que é da área de mercado. E aí, onde que você tá? Eu tô em Pipa, né? E aí, uma das pesquisas que ela fez lá, na hora que ela puxou, vamos ver aqui o que é que Pipa tem de bom, né? E aí, naquela época... Há 11 anos atrás, né, que foi quando surgiu a Lavedete, a gente viu lá na pesquisa que ela fez que Pipa era destino de lua de mel.
E aí a gente ficou martelando nisso, né? Destino de lua de mel. As pessoas vão para lá para namorar, né? E aí juntou também com outra situação que eu já consumia sex shop, né? Já gostava do negócio. E surgiu o aniversário do bofe lá, né? Do gatão, e eu queria fazer uma presepada, né? E não tinha. E eu perguntei assim para as meninas: onde é que vocês compram calcinha aqui? Ixi, tem que ir para... Tem que ser biquíni, tem que ir para Goianinha. tem que ir para... Exatamente, tem que ir para Goianinha. Ou então, se você quiser um negócio mais elaborado, tem que ir para Natal. Natal, João Pessoa. Aí foi o nicho. Aí, de repente, surgiu essa situação. E também surgiu, assim, de uma brincadeira que... A gente vê aqui muito no Nordeste, né? Essa piada assim de, vou abrir um negócio, quero não sei o que aí, abre um cabaré. Não sei se você já ouviu isso. Já. Então, eu ficava com aquela piadinha, né? O pessoal assim no ouvido dizendo isso. Aí, quando foi o dia, rolou um site. Eu falei, um cabaré não, mas um sex shop para ter esse serviço também para o pessoal que vem de lua de mel. Então, o primeiro momento pensado foi assim, eu vou abrir uma sex shop, mas eu vou agregar o meu serviço de produção de arte e vou oferecer aquele serviço de quarto decorado de lua de mel, né? Porque eu estava com aquela história assim, lua de mel. E aí foi quando foi pensado assim, a La Vedette agregado a esse serviço de lua de mel que eu podia oferecer para os hotéis, que em Pipa tem muitos, né? Já para oferecer assim para os clientes. Vai vir de lua de mel, olha, a gente tem esse diferencial. Exato. E aí a ideia surgiu disso daí, né? Dessa construção da vontade de morar lá em Pipa, do meu encontro com essa colega lá no Sebrae, que abriu assim a minha mente, da piadinha de abrir um cabaré, juntando com a grande pergunta que fazem, assim, vai empreender? Faça um negócio que você gosta. E eu gosto da coisa. Pronto, né? funcionando. Funcionou. Inclusive, a piadinha do cabaré para o nome da loja, o La Vedette, né? Se a gente puxar para o francês, não para o nordestino, mas para o francês também tem aí, né? Sim, a Vedette, as vedettes. Tem isso daí também, essa inspiração, né? Esse nome La Vedette, né? Que eu pensei assim, vou ter uma coisa, ou vai ser em português o nome, né? Mas como puxava para essa coisa assim do amor, da sedução, e eu também trazia essa mala assim do teatro, do cinema, aí eu pensei assim, não, La Vedette tem que ser um nome em francês, porque francês é a língua do amor. É chique. E quando eu me lembro... pronunciação. Eu me lembro assim, quando... puxando para o audiovisual, nessa memória assim de... Nossa, os franceses é que sabem fazer um negócio bom, né? Porque quando tinha festival de cinema francês, a gente sabe o que vai assistir ali, né? Quase um pornozinho com uma pitada mais artística, Pornocult. Gostei desse nome aí. Então, esse nome surgiu disso, porque assim, sempre são várias junções de várias coisas até chegar na ideia que eu estou pensando. Por exemplo, La Vedette significa a estrela, né, em francês. Optei por francês porque é a língua do amor. Vedette, por causa que eu sou apaixonada por astronomia. Também tem essa puxada. E o La Vedette era uma homenagem ao início do meu trabalho com essa parte de cultura, que começou no teatro. Então, a primeira La Vedette... ela tinha assim uma decoração puxada como se fosse um camarim de teatro. Tinha biombo, prateleira, penteadeira com luzes, né? Uma coisa assim meio retrô, meio pop art. E o La Vedette também significava aquelas grandes estrelas do teatro, as mulheres que eram completas, que dançavam, cantavam, atuavam. E eu pensava assim, quando eu for abrir essa loja, eu queria muito que fosse uma coisa voltada para a mulher. Porque, como eu falei para você, eu já consumia sex shop e eu não gostava do atendimento que eu tinha, né? Quando eu precisava comprar alguma coisa assim para dar uma presepada, uma animada no relacionamento.
Não era muito interessante o tipo de atendimento, porque era um ambiente muito masculino, né? E eu pensava assim, poxa, as mulheres namoram, a maioria das mulheres é quem buscam diferenciar no relacionamento. Um ambiente masculino que você fala, uma visão masculinizada de produtos para mulheres. Exato, né? E quando foi pensada a La Vedette, de início eu pensei assim, vai ser uma loja para mulheres. As mulheres vão entrar aqui e vão se sentir à vontade de serem atendidas. E a gente vai explicar como é que funciona esses produtos, porque tinha muito isso. Eu entrava na loja e ninguém me explicava nada, né? Você que descubra. Surpresinha. Era tipo isso, assim, R$2 ou um negócio surpresa. Uma surpresinha misteriosa. Né? Uma surpresinha misteriosa. E aí, quando pensei nesse nome, né, La Vedette, juntando todas essas coisinhas peculiares, né, assim... Foi todo um conceito, na verdade. Todo um conceito. Para poder... E aí o nome feminino, né? Para puxar exatamente para ser... No meu pensamento, eu gostaria muito que as mulheres que frequentam a La Vedette, elas se tornassem as próprias vedetes da própria vida. Assim, no sentido de que a vedete, para aquela época, né? Seria essa mulher completa, seria a grande estrela da própria vida, com autonomia sexual, né? A autonomia do próprio prazer. Então, foi esse o pensamento com relação ao nome. O francês, que é a língua do amor, né? Vedette, que é estrela, e a situação de vedette também ser essa coisa puxada para a mulher. Olha só, mas aí vamos lá. Muita história, né? Muita história. E a ideia é justamente contar essas histórias e inspirar através delas. Ok, você foi no Sebrae e quando você disse, pronto, já sei, vou abrir uma loja assim. Com quem você contou? Como é que foi? Inclusive, capacidade de investimento. Como é que foi isso? Em Pipa, que tem aí um metro quadrado, né? Vamos dizer que não é barato você conseguir um bom ponto em Pipa. E como é que foi essa experiência do La Vedette em Pipa, do começo? Sim, conto até hoje, né, com o meu grande parceiro de vida, que é o Gustavo. Ele entrou nessa comigo e a gente está até hoje. E tinha uma graninha guardada, né, para fazer esse investimento, mas eu não gosto de dizer que eu tenho sorte, né, porque falar que a pessoa tem sorte... Foi muito trabalho antes. Mas com relação assim ao espaço, né, que você falou assim, 1 metro quadrado de Pipa não é a coisa mais barata do mundo, e realmente não é, mas eu tive a oportunidade de estar atenta, né, para as possibilidades que estavam acontecendo e fiz bons negócios com relação assim a conseguir um ponto bom, né, de novo a questão da criatividade. Montar uma loja que eu pudesse gastar o mínimo possível e fazer com que ela ficasse atraente, turisticamente atraente também. E muito que me ajudou foi assim, o que o audiovisual me deu, dessa coisa da produção, de estar sempre ali tentando fazer um negocinho de um jeito, arrumar um negócio de outro, cortar gastos, né? Que a produção tem que cortar gastos. Então, quando você me pergunta... Fazer milagre. Quando você me pergunta assim, se eu trouxe essa bagagem desses trabalhos para a La Vedette hoje em dia, com certeza. Não consegui deixar nada pelo meio do caminho e vim trazendo tudo nessa mala. E aí... atenta a isso, né? Como é que eu posso transformar isso aqui numa coisa de luxo com esse recurso que eu tenho? O empreendedor, ele tem meio disso, né? Rebolar no mato ou ficar ali mais ou menos equilibrando pratos, né? E aí, Lala, que experiência que avaliação que você faz do La Vedette em Pipa? Porque depois abriu a primeira loja em Natal. Como é que foi isso? Estamos bem em Pipa, vamos abrir em Natal. Como foi esse trajeto de lá para cá? Em Pipa foi um grande sucesso, né? Uma história bem engraçada. Referência, né? Referência em Pipa. Uma história bem engraçada, assim, no início, porque o espaço que a gente alugou para ser a La Vedette, ela tinha uma fachada que era meio fálica, né? Não sei nem se a gente escolheu isso de propósito.
Mas a gente estava tentando fazer uma pintura lá e era bem na época das chuvas, né? E a gente pintava, chovia, descascava, estourava. Aí teve a grande ideia de colocar uma grande lona na frente da loja. E uma das primeiras coisas engraçadas que aconteceu com relação a abrir um sex shop foi isso. Que as pessoas passavam e diziam assim, meu Deus, o que é que ela está construindo ali? É um pinto. Vai ser um grande pinto, né, que ela está fazendo ali, por isso está tudo escondido. E no final, quando a gente abriu, não era. Era só porque a gente precisava pintar. Era só porque precisava pintar, mas o imaginário, né, das pessoas. Sim. Então, assim, Pipa foi excelente ter aberto a loja lá, porque me deu a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, de estar compartilhando a questão da intimidade dessas pessoas, vendo como é que cada um se comportava, como é que é o europeu quando ele pensa em sexo, como é que é o brasileiro e ainda mais como é que é todas as regiões do Brasil, porque Pipa ela é cosmopolita, né? Sim. E então vinha gente do sul, do nordeste, do norte. Quando você fala isso sobre intimidade, e hoje com a sua formação, né, em psicologia, você percebe comportamentos ou então uma relação com o sexo diferente de acordo com a região? Por exemplo, brasileiros em relação a europeus, porque a gente passa uma imagem que eu não sei se aplica ou não, ou dentro do Brasil mesmo essas diferenças, quando a gente fala regionalmente? Tem diferença sim, né? Eu vejo muito assim, o brasileiro, ele tira mais onda, né? Tira muita onda com relação à sexualidade. Mais fala do que faz. Mais fala do que faz, pronto, é isso mesmo. O europeu, por exemplo, ele é mais reservado, no entanto, eles são assim mais de boa com a questão da sexualidade, experimenta, a questão da intimidade, experimenta, tá ali passível às novidades, né? O brasileiro, ele é mais recluso, ele faz, mas ele finge que não faz e gosta só de ficar fazendo piadinha, né? Então, você percebe assim um pouco dessa diferença cultural, né? E aí, abrir a La Vedette primeiro em Pipa me deu essa visão de como é que eram essas culturas e essas pessoas, e também como Pipa tem essa pegada muito turística, eu tive que começar a me adaptar à sazonalidade que tinha com relação às épocas do ano, né? Sim, Verão era tipo o conto da cigarra e da formiga, né? Verão era trabalho infinito. E aí, quando chegava abaixo... Para se preparar para a baixa estação. Isso, dava aquela descansada e se preparava. E aí eu comecei a perceber também como é que a coisa funcionava com relação ao turismo, que é uma das coisas que eu presto muita atenção até hoje, né? A gente está com a loja ali em Ponta Negra, que também tem essa pegada muito turística. Então, Pipa foi tipo uma escola da loja hoje em Ponta Negra, porque a gente também fica ali na sazonalidade, né, da cidade, que a nossa cidade ela é turística, a gente esquece, mas ela é turística, né? O turismo movimenta muito a economia, Sim. Muda hábitos, enfim, e localizações, muito, né? Mas aí a La Vedette teve Pipa, Ponta Negra, teve antes Capim Macio. Qual que era a proposta Capim Macio? Olha, primeiro a proposta era atender os clientes de Natal que iam para Pipa e deixavam para comprar as coisas em Pipa, porque afinal de contas eu estou em Pipa, ninguém está me vendo, ninguém sabe de nada, eu vou comprar isso aqui. Só que assim, começou uma situação que era tipo, tô indo para Natal. Traga um negocinho aqui pra mim. Traga um negocinho. Ei, você tá vindo pra Natal quando? Traga aqui uma coisa aqui pra mim. E aí, quando eu vi... clientes que lhe conheciam de Pipa, que Sim. estavam em Natal e que... E queria que eu levasse coisa. Então, quando eu percebi, o que é que estava acontecendo? Final de semana, claro, em Pipa, né? Porque bombava lá. E aí, quando chegava na semana que eu precisava resolver alguma coisa aqui em Natal, eu praticamente desmontava a loja e botava dentro do carro e vinha para cá, atendia meus clientes em casa, né? Aquela coisa assim, bem sacoleira, né? Parece, mas era bem isso mesmo. E ainda depois, dizem que foi sorte. Ainda dizem que foi sorte, né? E depois voltava para Pipa e ficava assim numa exaustão, porque não conseguia descansar.
né? Trabalhava final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, e às vezes na segunda-feira também. Pipa tem essa pegada da segunda. E terça e quarta desmontava tudo, vinha para Natal, voltava, tirava as coisas do carro, ajeitava na loja para começar tudo de novo. Então chegou uma hora que a gente falou assim, acabou, parou de fazer isso, vamos abrir em Natal, né? E aí a gente foi ali para Capim Macio, Cidade Jardim, pequenininha, né? E quando eu pensei em trazer a loja para Capim Macio, que aí foi outro salto que aconteceu com a Lavedete, né? Professora, sempre com vontade de explicar as coisas, né? Essa coisa, né, que a gente tem. E aí eu comecei a perceber que quando as pessoas iam na loja, elas não sabiam de quase nada. Sabe assim, quase nada mesmo. Não sabia o que era um clitóris, não sabia onde ficava a vagina. O que é vulva, né? o que é vagina. O que é vulva, o que é vagina, ninguém sabia de nada. E como desde o início tinha essa ideia de, eu vou abrir a loja, mas eu quero que o atendimento seja explicativo, seja um atendimento ativo. Eu quero que quem for comprar na Lavedete saia dali sabendo que aquele massageador é para usar naquele canto, que existem outras possibilidades, como é que lava aquilo, como é que guarda. Higienização, guardar, né? tudo. Então, como tinha muito essa explicação, eu acho que foi a grande pegada da loja, né? Foi fazer esse atendimento pensando na saúde íntima do cliente, pensando na subjetividade daquela pessoa que está indo ali, se abrindo, falando a intimidade, falando dos prazeres, às vezes até falando assim das aflições, né? Porque muita gente procura um sex shop para salvar o casamento. E aí eu com esse jeitinho assim de professora, a pessoa chegava e eu, peraí, vamos aqui, me conta aqui o que está acontecendo, o que é que você quer? Mas você está procurando um massageador para quê exatamente, né? Aí a pessoa ficava surpresa, oxi, ninguém nunca me perguntou isso, ninguém nunca me atendeu assim. E aí eu comecei a ficar aperreada, porque eu queria muito que as pessoas tivessem esse conhecimento pelo menos básico do corpo humano, né? Da questão sexual, da região íntima, de tudo. E começava a ficar aperreada, porque eu percebia que as pessoas não tinham isso. Então, pensei assim, como é que eu posso ajudar melhor o meu cliente? Esse foi o primeiro pensamento, né? E as pessoas chegavam lá com muitas aflições, às vezes, que eu topava, eu chegava até aqui, assim, não, até aqui eu posso ir. Daqui para cá é muito profundo, né? Dependendo do que eu falar, aquela pessoa pode sair da minha loja com trauma. É um outro profissional. Né? Então eu comecei a pensar sobre isso, né? Essa minha inquietude assim, de querer que as pessoas fossem bem atendidas na loja com essa educação sexual. Começou a me inquietar e aí eu fui buscar um curso de formação em sexologia. Né? Eu fui procurar assim, o que é um sexólogo? Como é que eu ensino isso aqui para a pessoa? Né? Como é que eu vou falar isso aqui, que usa isso aqui, que esse anel peniano coloca na base do pênis para retardar a ejaculação, manter o pênis ereto, mas que ele só pode ser usado durante 15 minutos, assim, assado. Então eu fui procurar assim, como é que eu posso atender o meu cliente de uma forma mais profunda, com qualidade e com embasamento, para não falar besteira, né? Aí veio a questão da sexologia e foi em busca de educação. Em busca de educação, sempre, né? Aí quando eu pensei na loja de Capim Macio, eu já era convidada para fazer palestras. As pessoas já me chamavam, vem aqui falar disso, vem aqui falar disso. Eu lembro que a primeira palestra que eu fiz foi num projeto chamado Ciranda Materna. Tive convites, né, para começar a falar sobre isso, sobre sexualidade. E eu lembro assim que o primeiro convite que eu recebi foi de um projeto chamado Ciranda Materna, onde várias mulheres, né, empreendedoras trabalhavam ali e eram várias coisas voltadas para a mulher. Aí foi quando eu palestrei a primeira vez sobre sexualidade para mães, como é que era a questão sexual
depois de ter criança, né? Que a gente esquece, fica nula. Aí quando eu pensei assim, vamos abrir a loja de capim macio, eu pensei, eu quero expandir, né? Eu quero ter um espaço onde eu possa outro serviço, conversar com mulheres sobre sexualidade, educação sexual e saúde íntima. Então, quando a gente pensou no espaço, a gente já pensou num espaço que tivesse essa área reservada para os encontros e para as palestras. E aí foi quando começou o projeto Segundas Intenções, que é o meu xodó hoje em dia, né? E aí a loja de capim macio, ela abriu... Já veio com essa já proposta. veio com isso, com essa proposta. Veio loja e veio esse espaço para reunir a mulherada para conversar sobre sexo. Hoje, depois de 11 anos, na verdade, hoje você tem Ponta Negra e abriu recentemente Petrópolis. Abrimos Pipa recentemente. e Capim Macio, né, já fizeram parte da história, ok? Sim. E a gente tem Ponta Negra e abriu recentemente Petrópolis. Por que Petrópolis? Inclusive foi dar continuidade a essa proposta, porque no meio desse papo que a gente está falando aí, dessa história, teve inclusive uma pandemia. Sim. Teve uma pandemia. As pessoas muito em casa, foi venda online, aumentou venda, diminuiu venda, como é que foi isso, Flávia? Olha, a pandemia para todo mundo foi uma loucura, eu acho, né? Cada um teve a sua experiência. A minha, nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia. Nem longa-metragem acordada 48 horas para gravar me deixou cara a cara com tanto trabalho para fazer. Foi a pandemia para mim. As pessoas, igual como você falou, agora as pessoas em casa, sem ter o que fazer. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A Organização Mundial de Saúde orientando as pessoas a não terem encontros íntimos, né? A não fazerem sexo para poder se proteger, se isolar. E tanto os casais em casa como as pessoas sozinhas, solteiras, em casa, né? E também com esse incentivo da Organização Mundial de Saúde, eles começaram a falar sobre autotoque, né? Autoconhecimento, masturbação. Começou a ter esse incentivo, né? O que é que vai substituir o sexo, né? A pessoa se autoconhecer, a pessoa se masturbar, a pessoa fica em casa aí, relaxa, descobre alguma coisa. Se cuide aí, por favor. Para você fazer. Então, esse momento da pandemia foi muito doido, eu acho. A gente fechou as lojas, né? Para tentar manter todo mundo protegido. E aí, o que foi que eu fiz, né? Peguei tudo de dentro da loja e levei para casa. Levei para casa. O quarto do filho mais velho virou um pequeno estoque, né? Porque eu não podia deixar as coisas no meio da sala, porque tinha um filho menor, para ficar ali olhando aquelas próteses, aqueles plugs, enfim, eu tenho histórias engraçadíssimas, né? Um dia eu cheguei em casa, tinha acabado de chegar uma caixa de plug anal, coloridíssimos. E aí, quando eu cheguei, tava o pequeno, empilhou os plugs, né? E aí eu cheguei, né? Daquele dia, aí o meu filho, o que é isso? Fiz né? uma torre, mamãe. Aí, fiz uma montanha. E brincando com aqueles bichinhos, né? De plástico, assim, aquele saquinho de bichinho, a vaca, não sei o que, lá, tudo assim em cima. E eu, gente, eu vou fotografar isso aqui para ficar para a posteridade. Mas é o olhar de cada um, ponto, né? Foi tipo isso, foi menino estudando online. As pessoas me ligavam de 6 da manhã até 1h da manhã querendo namorar, para você ver que para namorar não tem hora. Então, se eu não desligasse o telefone, eu venderia 24 horas por dia. E teve dias que quase eu cheguei a fazer isso, né? Até o momento que eu falei, não, peraí, para a minha saúde... Vamos estabelecer limites. Vamos estabelecer limites. Então, assim, de meia-noite até 8 horas da manhã, eu não atendia o telefone da loja.
Que bom, parabéns, viu? Né? Que bom que você conseguiu fazer isso. Mas era assim, era a gente parando no condomínio, tanto de delivery, né, que a gente enviava, mais gente parando no condomínio. Passo para buscar. Passo para buscar uma rola aí. Pode falar rola? Tá na internet. Será que o YouTube vai bloquear? Espero que não. Mas era desse jeitinho aí. Então, teve muitas vendas, né, na pandemia. Foi um boom que a gente teve do mercado erótico. Inclusive, eu fui capa de jornal, né, com isso. E foi uma experiência única, eu acho. Que interessante, Flávia. Algo que, ao longo da sua fala, você trouxe criança, né, dentro de casa. Você tem 2 filhos com idades bem diferentes. E equilibrar esses pratos de maternidade, filhos, empresária, porque no meio disso tudo você resolveu fazer o curso de psicologia, hoje psicóloga, mas foi tudo isso, como foi equilibrar isso aí, Flávia? Eu não sei. Quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, já estava fazendo, porque eu acho que a gente tem muito da coragem, né? Eu acho que isso não me abandonou. Apesar de muita gente falar assim, olha a idade, você vai estudar agora de novo, com essa idade que você está, você vai fazer faculdade de novo, né? Assim, até pessoas próximas falando coisas que às vezes a gente não pode prestar muita atenção, né? Quando eu digo assim, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um sonho, a gente tem que pensar bastante nele e tentar produzir e esquecer um pouco o que as pessoas estão falando, né? É claro que vai ter aquelas pessoas que são mais próximas, que vão dizer, olha, por aqui, talvez por ali, e você observa isso, mas foi bem uma questão assim, de ousadia e de coragem, né? Fazer a faculdade, os 2 meninos, as lojas, né? Contar com um companheiro fez diferença nisso tudo? Fez bastante diferença, né? Muita. É uma coisa assim que eu digo, nossa, para mim funcionou, ainda bem, porque não é a grande realidade, né? E mesmo contando com um companheiro que estava ali segurando a onda, a gente sabe que a gente, enquanto mulher, a balança ela vai sempre pender um pouco mais para o lado da gente, né? Porque, por exemplo, no início, apesar de estar ali tomando conta, né? Você está lá no meio do olho do furacão e de repente uma ligação assim, ei, qual é mesmo o remédio que dá? Onde é que está aquele negócio, né? Filho ligando, abrindo a geladeira dizendo assim, mãe, tem queijo em casa? Aí eu falei, rapaz, não sei, onde é que você está? Não, estou aqui na frente da geladeira. Eu, rapaz, que é isso? Procure aí esse queijo, por favor. Né? Então, assim, esse papel de mãe, a gente deixa as pessoas um pouco dependentes da gente e elas se sentem assim, né, mais seguras com a nossa presença e às vezes puxa de um lado, puxa do outro e eu acredito que a gente tem que saber observar com cuidado, com carinho isso, que é para não abandonar, né, as pessoas queridas, as pessoas da família, principalmente a gente que é mulher, quando encontra o mundo corporativo ou qualquer coisa com relação ao trabalho, né? Tem que prestar muita atenção assim, em como equilibrar isso daí. Né? Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou estar em casa, como é que eu vou ser mãe também. E é um puxado, né? Eu acredito que muitas das mulheres que vieram aqui para sua mesa devem ter Acho que todas elas. Acho que todas elas, na verdade. Esse é um pouco também do propósito do Cris com Z, quando a gente fala, Cris, você não só vai entrevistar mulher? Por enquanto, sim. Nada contra, porque eu tenho uma lista muito grande de mulheres que eu admiro, que eu acho que têm experiências e vivências interessantes para contar, e porque às vezes a gente precisa fazer um pouco mais para provar que também somos competentes. Às vezes não, acho que sempre a gente acaba fazendo um pouco mais, porque a gente equilibra mais pratos, a gente dá conta de outras coisas, e acho que isso é muito importante, às vezes até para a gente se reconhecer. Só compartilhando com você, Flávia, mais de uma das nossas entrevistadas daqui do Cris com Z choraram na bancada, porque quando a gente para pensar, porque eu acho também isso, a gente vai fazendo e a gente não percebe o que a gente vai fazendo. Não, a gente não às vezes percebe. não para dizer, nossa, eu já fiz tudo isso.
E eu acho que um pouco dessa emoção que rolou por aqui pelo Crise com Z, quem não conferiu, confira aí os episódios anteriores, foram histórias muito inspiradoras. Eu acho que é muito isso, da gente parar e se reconhecer também. Nossa, é verdade, eu fiz isso também. Tanto é que você perguntou agora assim, como é que você conseguiu fazer isso tudo? Eu falo, não sei. Eu penso exatamente isso, quando as pessoas perguntam, como é que você dá conta? Não sei. Assim, não me deixa pensar não, porque senão eu vou sair correndo de alguma dos pratos, de alguns dos pratos, sabe? Bom, falamos aí do La Vedette bastante, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a psicologia, porque a psicologia veio depois do La Vedette, essa busca também um pouquinho, mas e o atendimento, assim, a ideia era mesmo, poxa, quero me aprofundar no tema, quero contribuir com outras pessoas, porque eu acho que quando a gente pensa na psicologia e no atendimento, né, a clientes ou pacientes, tem psicólogo que chama cliente, tem psicólogo que chama paciente, eu não sei como é que você prefere. A gente tem muito de, quero fazer um pouco de diferença na vida do outro. Sim. Mas acho que isso já vinha desde a professora e desde a empresária. Também, né? A psicologia, ela chegou quando novamente eu comecei a parar nos assuntos que eram mais profundos que os clientes me traziam, porque a sexologia, quando eu pensei nela, foi mais numa coisa focada na educação sexual. E aí, com esse meu trabalho de educação sexual, começaram a aparecer questões muito profundas, traumas, né? A questão de abusos também, as questões também de fetiche, né? Então, a sexologia ela não abrangia muita coisa. Tinha aquele espaço voltado para a sexualidade humana, só que o ser humano ele é um pouquinho além daquilo ali. E aí eu falei, opa, preciso saber como lidar com isso. Porque sempre essa preocupação assim de o que é que eu vou falar e a pessoa vai escutar e como é que essa pessoa ela vai sair daqui. Acaba, né? Inclusive, sendo, e admiro por isso, um pouco do senso de responsabilidade. Eu não posso dizer qualquer coisa para outra pessoa. Sim, foi, né? O pensamento foi bem por aí mesmo. Você acabou de fazer uma leitura assim, bem perfeitinha. Então, quando esses casos mais profundos começaram a chegar, as pessoas começaram a me procurar, porque eu acho assim, eu até brinco, né? Eu acho que as pessoas olham pra mim e falam assim, eu vou contar esse negócio aqui pra essa menina. Menina, isso às vezes acontece. Fabiana, meu marido, disse que eu tenho um imã. Um imã, é incrível, né? Quando as pessoas olham pra mim assim e falam assim, mas... mulher, deixa eu lhe contar um negócio. Pronto, começou, né? E aí eu tenho essa coisa de querer ouvir, de estar ali e ter de querer saber da pessoa, querer ouvir, querer que ela desabafe, né? Mas aí começou a chegar essas limitações de alguns assuntos que eu percebi que eles eram mais delicados, né? Então aí veio novamente assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso atender essa pessoa? E aí foi quando surgiu a psicologia. E eu lembro assim que quando eu pensei em fazer psicologia de novo, eu fiquei dividida se eu ia fazer fisioterapia, porque eu trabalho muito com essa coisa do corpo também, né? O corpo ele é sexual e muito das disfunções sexuais elas são mistas, né? É o psicológico com o que está acontecendo no organismo. E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí acabei optando pela psicologia porque eu achei que ia abranger mais o meu trabalho. Aí foi quando eu resolvi fazer, né? Ultrapassando todas as críticas, né? De, nossa, nessa idade você vai fazer uma outra faculdade com um menino pequeno, como é que você vai escrever um TCC, né? E foi bem assim que surgiu a psicologia. A gente já falou do seu companheiro, do apoio dele para isso, mas precisou de uma rede de apoio. Precisou de uma rede de apoio. Total. Vó, o filho mais velho, inclusive, né? Que ele é assim, muito maravilhoso, ficando com o irmão mais novo. E todo mundo de dentro, do núcleo mais próximo, me apoiando bastante, né? Isso é fundamental. Tanto é que na apresentação do TCC, eu ensaiei com o João,
que tem 10 anos, então ele sabia de todo o meu TCC de cor e salteado. Eu tinha certeza que se eu esquecesse qualquer palavra, ele ia dizer, é assim, mãe, né? E ele estava lá na apresentação, cronometrando, inclusive, e eu olhando assim para a cara dele, e ele, né, falando positivo, que estava no tempo. Então, foi muito gratificante ser esse exemplo também dentro de casa, porque inspira no estudo, né? Eles me viram batalhando, querendo, trabalhando, chegando em casa estudando, final de semana estudando, claro, colo, né? Teve dias que era assim, era um no colo, eu estudando aqui, o outro querendo também atenção por causa das situações, mas a gente, de novo, tentando equilibrar tudo, né? E aí, esse lado mãe, você é um pouco mais... você sabe que você é responsável agora por educar também 2 homens, e essa parte especificamente de educação sexual, acho que a mulher busca mais conhecimento. Você tem essa impressão, Flavinha, na parte de aprender mais, ou os dois, enfim? Às vezes eu tenho essa impressão de que a mulher, se é um pouquinho mais curiosa, ela vai em busca de conhecimento, de educação mesmo. E o homem vai aprendendo na prática. Como é que é isso? O homem, ele vai quase sendo empurrado, né? Pelo que as outras pessoas vão falando. O homem, ele tem muita coisa de não querer falar sobre os sentimentos, não querer falar sobre as emoções, e a sexualidade também está em volta nisso daí, né? Os relacionamentos, né? As pessoas com quem você convive. Então, a mulher, como ela tem essa facilidade, né, de falar mais sobre as emoções, para a mulher, para a gente, é mais permitido falar sobre isso. Os homens têm aquela coisa meio velada. Não fale disso, senão você vai ser menos homem, né? E a mulher, ela tem mais esse cuidado até com a própria saúde. A mulher, ela vai mais no médico para... Você é casada, eu não sei como é que é o seu companheiro, mas para ele ir no médico, talvez você que tenha que marcar a consulta, né? Marcar não, mas vai demorar quanto tempo? E quase levar, né? Quase levar junto. Então, todo esse cuidado, assim, que eu acho que é cultural, né? Que a mulher, ela já tem, ela busca mais isso. E também tem outra questão bem cultural com relação a relacionamento, que é aquela coisa que a mulher, ela tem que estar disposta a manter, né, o fogo ali, o interesse daquele casamento, daquele namoro. Parte muito da mulher ser criativa no relacionamento. Então, ela já busca isso, né? Ela já quer inovar. Tipo assim, não é uma coisa muito legal de se falar, mas fala-se muito para a mulher. Se você não fizer isso... Ele procura fora. Ele vai procurar fora, né? Tem esse medo. E, na verdade, existe até uma naturalização em alguns grupos nesse sentido. Sim. Né? Sim. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então, nesse momento, quando a mulher, ela se encontra num relacionamento, ela busca. Mas antes disso, eu percebo assim que ainda a educação sexual ainda é um tabu muito grande. A gente está em 2024 e a gente ainda escuta assim que não se toque, porque senão você vai ser uma mulher que os homens não vão lhe querer, né? Porque sempre na questão sexual tem essa coisa da vivência da mulher, de ter que casar e se relacionar, e o grande prêmio da vida da gente é ter um homem ao nosso lado. E aí, mesmo assim, a gente é proibida de saber sobre o nosso próprio corpo. Não toque aí, não olhe, mulher direita não faz isso, fecha a perna. E, de repente, quando você entra no relacionamento, essa chave vira. Você parte de uma pessoa que não pôde para ter que suprir. Para ter que suprir. E aí, depois que a chave vira, que a mulher está no relacionamento, ela sai comendo tudo, pesquisando tudo, prestando atenção em tudo que ela pode trazer para o relacionamento dela, para ela exatamente não perder esse prêmio que disseram para a gente que era a presença do homem, né? Por isso que muitas mulheres, eu acho, né, eu percebo assim, que muitas mulheres também deixam de viver as próprias vidas em detrimento disso, de estar dentro de um relacionamento, se dedicando à família, né? E aí, quando os filhos crescem, dá aquela impressão assim de, putz, eu não fiz nada, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque tem essa coisa cultural institucionalizada, né? Que a gente está aqui para
servir e suprir a existência do homem. Então, eu vejo muito que é também diante disso, dela ter que manter um relacionamento para o homem ficar dentro de casa, a mulher ela fica mais curiosa, né? Muitas mulheres entram na loja falando isso, assim, me dê alguma coisa para eu esquentar meu relacionamento, porque o negócio está indo por água abaixo, né? Tem essa procura também. Olha só, disse a pupila de Noilde Ramalho, que estudou a vida inteira na escola doméstica. Inclusive, essas vivências da escola doméstica a gente conversava antes, né? Você estudou a vida inteira na escola doméstica, quando a escola doméstica ainda era uma escola somente de meninas. Isso. Inclusive, a minha turma, na verdade, foi a primeira turma mista, né, da escola doméstica. Foi a primeira vez que a gente teve uma presença de um homem dentro da sala. Eu não sabia nem me comportar, né? Estudei a vida inteira só com mulheres e aí teve, né, essa vivência aí que foi bem interessante, né, mas já foi lá para o final. Mas muito dessa coisa, né, de eu trazer a loja para a mulher, para atender a mulher, discutir as ideias e as vontades das mulheres, veio também dessa minha experiência aí na escola doméstica, que tinha muita coisa disso, né? Até hoje se fala assim, é uma escola que preparava a mulher para ser dona de casa, né? E muitas de nós que estávamos ali nos questionávamos, né? Por que tem que ser assim? Para que tem que ser assim? Será que eu quero ser assim? Será que eu quero ser assim? E hoje em dia eu vejo muitas meninas da minha turma ali, contemporânea, né? Que abriram seu próprio negócio. Quando, na verdade, as pessoas de fora tinham essa visão de que a escola preparava as mulheres para serem donas de casa, a gente que estava ali dentro, a gente recebia um grande incentivo de sermos mulheres com as nossas próprias personalidades e desse incentivo de ir atrás dos nossos sonhos. Então, enquanto a escola ela era vista pelos outros de uma forma, a gente que estava ali dentro, a gente tinha tipo que um poder em ser mulher, né? Tinha muito essa coisa assim do orgulho de ser mulher. E minha primeira aula de economia, inclusive, foi na escola doméstica, né? Como fazer uma feira. Como fazer uma feira. Mas não deixa de contribuir hoje para a planilha, para a louca da planilha que está hoje. A louca da planilha. Orgulho de Noilde Ramalho. Olha aí, muito bem. Flavinha, a gente está perto aqui do fim, porque eu falei, passa rápido, a gente vai batendo papo. E aí tem um quadro que foi a Thalígia Lima que batizou enquanto esteve aqui na bancada, de aleatoriedades. Eu vou falar aí algumas palavras e aí você me diz o que é que vem à mente ou qual a definição, o conceito que você tem para isso. Não, é tranquilo. Não vou fazer nada, mas você vai ter que pensar um pouquinho. Certo. Vamos começar pelo aquilo que você entende. O que é sexo? Aliás, sexualidade. Eu tenho que falar uma palavra só? Não, você pode explicar o conceito. Nossa, a sexualidade para mim é como o ser humano ele se comporta. Eu acho que a sexualidade atravessa a existência do ser humano. A gente está aqui hoje porque alguém fez sexo, né? E a sexualidade ela está em como você se apresenta, como você se comporta, o tipo de roupa que você veste, como é que você vai preparar o seu cabelo e até essa coisa cultural, né? Ela é a base da cultura da nossa existência. Por exemplo, hoje em dia, né, tem esses exames de imagem, tem a ultrassonografia e você já tem a condição de saber se vai ser menino ou menina. Então, diante disso, você já prepara um enxoval direcionado para se você vai ter um menino ou uma menina que vai nascer. E a sexualidade também ela tem essa coisa que atravessa o ser humano na questão do relacionamento. Você se relaciona com o outro também nessa perspectiva de gênero, de sexo, quem é que eu vou namorar, quem é que eu não vou, quem é que vai ser só meu amigo, quem é que eu vou conquistar, o que é que eu gosto, né? Então eu vejo que a sexualidade ela está entranhada no que o ser humano é,
mas infelizmente ela é deixada de lado, esquecida, às vezes levada assim num tom mais pitoresco, né, de brincadeira, quando na verdade ela afeta tanto o ser humano. Quando a gente vai ver, por exemplo, na psicologia, né, hoje a gente percebe como a sexualidade ela é basal, né, ela está ali na base das aflições, né, dos traumas, das alegrias também. Sexualidade é assunto sério, na verdade. Sexualidade é assunto sério. Né? Acho que é meio que essa pegada. E aí, dentro de tudo que você falou, eu queria que você falasse um pouquinho ou da importância, ou de como você vê quando a gente pensa em educação. A educação, para mim, também é base, né? A educação, ela transforma as pessoas, é uma coisa que ninguém tira da gente, né? E assim, eu costumo dizer, né, trazendo um pouco de sardinha para o meu lado, que a sexualidade com conhecimento, né, no caso da educação, ela promove muito mais prazer, ela é muito mais prazerosa. E a questão que você falou aqui no início, né, que estava comigo uma mulher poderosa, além de empoderada, eu acredito que o verdadeiro empoderamento está nessa situação da educação, do autoconhecimento, né? De você ali poder saber sobre as coisas, né? Hoje em dia, quando eu atendo, por exemplo, eu tenho muito cuidado de tudo que eu trago e falo ter um embasamento científico para trazer aquilo ali para a pessoa, não é só um achismo, né? Então, eu estudo muito para poder falar um pouquinho sobre aquilo ali e atender as pessoas. Eu acho que educação é tudo, tudo mesmo. É transformador. E aí, dentro desse conceito de educação e com a sua bagagem de audiovisual, vou lhe dar uma missão que eu acho que é um pouco difícil, mas dê seus pulos. Eu quero um livro e um filme. Um livro? Nossa, vamos lá. Seja o que mais marcou, seja em relação à sua área, não, esse aqui eu indico, ou então esse me marcou e eu tenho um carinho especial por ele. Vai ter que pensar, mas dê seus pulos aí. Não, tudo bem, certo. Um livro que eu gosto sempre de falar, que puxa também para o meu lado assim da sexualidade, é A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. Ele é um livro muito divertido. Ele é um livro criativo que eu uso muito em terapia, inclusive, quando as pessoas assim, eu preciso pensar melhor sobre isso aqui, mexe com a imaginação. É leve, né? O João Ubaldo, ele tem essa escrita bem leve e eu acho ele uma delicinha, né? A Casa dos Budas Ditosos. E um filme... Aí eu já vou ter que puxar para aquilo que eu falei que é o meu hobby, né? Que é a astronomia. Eu vou dizer Interestelar. Qualquer filme do Star Wars, com certeza. Todos esses que vão puxar aí para essa coisa de ficção científica, né? Estrelas, essas coisinhas. Massa. E o que é que a Flavinha de 2024 diria para a Flavinha de 2000, talvez? O que ela diria? Agora você me pegou, né? O que é que Flávia de 2024 falaria para Flavinha de 2020? De 2000. De 2000, pode puxar para trás. Nossa, tá. A de 2020 estava louca trabalhando na pandemia. Tá. Para Flavinha de 2000, acredite mais em você, né? Dá muita insegurança. Ser mulher traz muita insegurança, né? Porque o tempo todo a gente fica escutando como é que a gente deve ser e agir. E às vezes a gente demora para acreditar no nosso taco, para perceber o nosso potencial, né? Eu sempre fui corajosa e atrevida, né? Se minha mãe estiver assistindo isso, ela vai dizer atrevida. Mas a insegurança sempre rondou, claro, né? Porque a gente fica ali naquela expectativa, mas eu diria para ela, acredite, né? Vá nessa, vá fundo que vai dar tudo certo, como tá dando. Tá dando, dá certo. E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, quem é ou quem são suas referências? Quem são as vedetes na sua vida, Flávia?
E agora você conhece algumas, né? Mas minha mãe, com certeza, né? Foi minha grande inspiração para muitas coisas, para essa coisa de correr atrás do que eu quero, de pensar em mim não só enquanto mãe e companheira, pensar em mim assim enquanto Flávia mesmo, perceber as minhas aptidões, perceber os meus gostos, o que é que eu quero, a minha individualidade, né? Então minha mãe, ela é uma grande inspiração de força, de comprometimento, de verdade, e eu busco me inspirar nela com relação a isso. Também tenho duas grandes mulheres que estiveram bem próximas de mim, que é a minha avó, Salete, a minha avó Helena também. Não, muitas mulheres, né? Se eu for falar, por exemplo, minha tia Gracinha, que foi minha inspiração para letras, né? Gostar dessa coisa. Minha tia Fátima, as duas professoras, educadoras. E todas as minhas tias da família Lúcio, inclusive, elas me deram a grande oportunidade de falar sobre intimidade. Naquele momento você encontra todas as tias e elas começam a falar assim, epa, quem já menstruou? Quem já fez isso? Quem já beijou na boca? Então, eu tive essa oportunidade de falar sobre a minha sexualidade dentro da família com essas minhas tias. Então, o grande mulherio que eu tenho são as mulheres da minha família mesmo, puxada, assim, encabeçada pela minha mãe, Ana Calina. Um beijo. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Que massa, Flavinha. Foi muito agradável. Espero que você... Foi bom pra você? Olha, vou ter que terminar assim. Foi bastante prazeroso. Olha só. Eu que agradeço, de verdade. A ideia é trazer um pouquinho, né, de toda a bagagem que às vezes a gente não percebe que tem ao longo da nossa vida, porque, de novo, a gente vai equilibrando os pratos e nem percebeu, quando a gente viu, já está com 10 pratos equilibrados, se mantendo e não sabe como foi, e nem parou para perceber que estávamos equilibrando 10 pratos. Né? Quero agradecer de verdade sua presença, seu tempo, porque eu costumo dizer, numa correria, se a pessoa parou é porque para compartilhar experiências, é porque realmente cedeu um pouquinho do seu tempo, é motivo de gratidão, de verdade, super obrigada. Falei para vocês, mais um episódio do Podcris com Z, histórias que inspiram, trajetórias diversas e que podem agregar, são histórias que conectam. Até o próximo episódio.